a todos, todas e todos. Mais uma vez, uma grande palestra do nosso ciclo de palestras do Outubro Rosa 2021, da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas. Quero agradecer hoje a presença das pessoas que se encontram aqui, já antecipadamente agradecer o Fabrício pela sua disponibilidade em vir conversar conosco, um diálogo bem interiorizado, algo que realmente eu acho que a classe está precisando nesse momento, não só ouvir, mas refletir, pensar, para que possamos todos nós cuidarmos, acima de tudo, da nossa saúde mental, que é tão importante nesse momento e que foi tão atacada durante a pandemia. Gostaria de agradecer a São Paulo, ao Dr. Caio Augusto, que é o presidente de São Paulo. Gostaria de agradecer a Cultura Eventos por nos dar o suporte para que possamos fazer a palestra online para vocês. Gostaria de agradecer as meninas superpoderosas da OAB Campinas, Carol, Andressa, Miriam. Nesse momento, especificamente falando sobre a Miriam e a Carol, que está aqui conosco. Gostaria de agradecer a diretoria da OAB Campinas, Daniel, Luciana, Ivan, Paulo e Cláudio, que graças a essa diretoria tão empenhada, nós podemos contar com apoio para todas as atividades, seja interna ou externa da Comissão da Mulher Advogada, assim como de todas as comissões temáticas que fazem parte da OAB Campinas. Gostaria de falar também para vocês a respeito da nossa campanha do Lenço Solidário. Nós estamos arrecadando lenços solidários que serão doados para as mulheres vítimas de câncer. Provavelmente iremos doar ao CAISME. A caixa que está contendo para que vocês possam doar esses lenços para arrecadação, ela está na portaria da sede da OAB Campinas, na rua Lupercio Arruda Camargo, 111, Jardim Santana. Eu agradeço antecipadamente a todos, a todas e a todos que estão colaborando, que estão doando esse lenço solidário, esse carinho necessário, esse cuidado para com a mulher que está passando por um momento delicado, para a mulher que está enfrentando o câncer, para a mulher que tem a sua dignidade muito atingida, a sua vulnerabilidade muito atingida, por conta justamente de estar numa situação em que a sua saúde está fragilizada. Com a saúde fragilizada, essa mulher também fica com a sua saúde mental fragilizada, com o seu eu fragilizado. Então, é muito importante essa campanha. Quando essa mulher recebe, e os senhores e senhoras vão poder comprovar isso, porque nós iremos documentar essa entrega, recebem a doação desse lenço solidário, isso é muito importante para aquela mulher. É um carinho, é uma atenção. Então, eu agradeço antecipadamente a todos e a todas que estão colaborando nesse momento com a campanha do Lenço Solidário. Lembrando que nós iremos com essa campanha até o dia 31 de outubro. Agradeço muito a participação de todos. Muito obrigada. Sem mais delongas, gostaria de chamar o palestrante da noite, porque o conteúdo que ele tem é um conteúdo vasto, é um conteúdo que as pessoas precisam de tempo para refletir. Então, hoje nós teremos uma palestra em que o nosso tempo ele é priorizado pela qualidade e pela quantidade também, porque são informações vitais para que nós possamos nos conhecer acima de tudo.
Então, hoje nós chamamos o Fabrício Delegatti, que ele é mediador de conflitos familiares e organizacional. Ele vai falar sobre autocuidado, construindo o nosso sim interior para a vida. Então, sem mais delongas, Fabrício, por favor, muito obrigado e com você a palavra, meu amigo. Fábia, muito obrigado novamente pelo convite, né, pela confiança em estar trazendo o tema aqui no Outubro Rosa, né. Eu gostei muito das palavras iniciais, acho super importante as pessoas fazerem esse movimento de apoio e de cuidado, né, e precisamos fazer cada vez mais isso, né, nos solidarizarmos, mas fazer esse movimento prático, né, não só teórico de apoio. Eu espero poder estar apoiando de alguma forma aqui com a minha palestra, né? Então, também agradeço a Carol, a Miriam, todos da organização da OAB, a OAB como um todo, as pessoas aqui que estão presentes, né? Presentes cada um no online, né? Para a gente estar fazendo essa palestra. Também um olá às pessoas que estejam assistindo esse vídeo depois, né? Talvez não estejam podendo nesse momento, mas estão assistindo depois. E espero que possa trazer alguma contribuição a partir desse tema, né? Falando da ideia do autocuidado, né? Faço isso voltando especialmente para as mulheres, por conta do mês, mas também é um movimento de autocuidado que, se a gente fizer esse movimento com ambos os lados, a gente acaba se cuidando no decorrer do caminho. Eu vou estar falando um pouco mais disso ao longo da palestra. Mas para estar começando aqui com vocês, eu vou começar com um vídeo. É um vídeo bem curto, de quase 3 minutos, que eu vou estar colocando aqui, para a introdução do que eu quero estar falando. Tá? É um vídeo que eu acho que exemplifica bem, é um vídeo antigo, até talvez alguns de vocês já tenham visto, mas eu acho que vai ajudar bem na nossa, eu diria conversa, mas infelizmente não tem espaço tanto para conversa, mas as perguntas eu fico aberto ao final, caso queiram fazer, vocês podem deixar no chat, as meninas vão observando, vão olhando e depois, dentro das possibilidades, eu tento responder também. E se não der, eu abro os contatos no final para isso também, ok? Então, vou colocar, se der algum problema, a Fábia, Carol, vocês me avisam, tá bom?
Bem, só vou abrir aqui a minha apresentação, mas gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa questão do... Bem, acho que eles notaram um conflito inicial, né? Depois um desfecho um pouquinho diferente. E é mais ou menos nesse sentido que eu vou estar tentando falar e conversar aqui com vocês. Só me confirmem se vocês estão enxergando a palestra em tela cheia, que eu acabei de ampliar, às vezes ela não vai. Não, ela está em tela cheia, Fabrício. Maravilha, maravilha, Fábio. Bem, eu vou estar começando a falar sobre a questão do autocuidado, né? A nossa busca desse sim interior para a vida, tentando usar um pouco desse parâmetro do que eu passei aqui no vídeo para vocês. Estão me ouvindo bem, Fábio? Eu não sei se eu tirei do mudo, tá, né? Não, tá tranquilo, o som tá bom. Ah, então tá bom. Então, eu gostaria que eu usasse isso como parâmetro no sentido das nossas relações no nosso dia a dia mesmo. Muitas vezes, nós temos relações diversas. Poderia falar do trabalho, eu poderia falar das nossas amizades. Talvez um ponto bem forte é falar dos nossos relacionamentos afetivos. E o quanto no dia a dia a gente acaba entrando em situações que a gente não percebe que entra, a gente não percebe que acaba indo e de uma forma que não cuida da gente, porque muitas vezes a gente está numa situação que passamos por violências e não percebemos que passamos por violência. A gente quer que alguma coisa seja feita da nossa maneira, do nosso jeito. Muito do vídeo reflete um pouco nesse sentido, mas muito pouco às vezes a gente para conversar e para dialogar. E muitas vezes, nesse sentido, tá relacionado que a gente não está sabendo, muitas vezes, o que a gente está querendo, como a gente está querendo, com quem a gente está querendo fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente gostaria que o outro soubesse algo que nem nós mesmos sabemos o que queremos para a gente. É muito comum no dia a dia nós não temos clareza do que a gente está querendo, esperando que o outro adivinhe algo que nem nós saibamos do que se trata. E quando a gente faz isso, a gente está agindo com um tipo de violência com a gente mesmo e reflete essa violência com outra pessoa. E muitas vezes, quando a gente não se dá conta, nós acabamos indo por um caminho de conflito que acabamos sendo violentos. E a gente pode estar falando de diversas formas de violência, seja uma violência verbal, seja violência psicológica, seja violência institucional, financeira, mas eu quero frisar que mais a violência psicológica, mais a violência verbal. Porque seria importante a gente compreender a profundidade e amplitude da não violência e reconhecer que somos todos violentos e precisamos efetuar uma mudança qualitativa nas nossas atitudes. Porque muitas vezes a gente presume que não está sendo violento, a gente presume que, olha, não, eu sou uma pessoa que não ajo com violência na minha vida. É o outro que age com violência, é o outro que age com violência verbal, eu tento ser bacana, eu tento ser legal. E muita gente não reconhece que o que a gente pode estar fazendo também chega com violência para outra pessoa. A gente não checa, a gente não conversa. E a gente muitas vezes associa que essa violência seria brigar, matar, espancar, guerrear. A gente vai para um grau de violência muitas vezes grande, mas não reconhece que o que está acontecendo com a gente naquele momento pode ser um tipo de violência. E isso está impregnado no nosso dia a dia. Isso está muito presente, mas muitas vezes te responsabiliza o outro por conta disso. E o outro faz o mesmo movimento, nos responsabiliza por isso. E de todas as violências, as de cunho emocional são mais importantes de serem observadas. Por quê? Se eu estou, por exemplo, numa situação que me gera raiva, ou que a outra pessoa fica com raiva, quando essa violência é sofrida e tem raiva envolvida, é muito comum nós reagirmos com raiva. E muitas vezes a raiva nos traz um tipo de violência que é bastante desproporcional. E a gente revida isso com muita violência. E da raiva, dessa raiva, de uma violência verbal, de uma violência psicológica, muitas vezes ela é o princípio para uma violência física. E ainda que não tenha violência física, a violência verbal e a violência emocional ela é muito mais forte. Ela mexe muito com a gente. Ela vai acarretando diversos tipos de sofrimentos psíquicos ao longo do tempo. Ela vai mexendo muito, vai somatizando, vai tendo uma série de coisas e com o tempo gerar doenças, problemas diversos na gente. E isso está tudo atrelado a uma coisa na outra.
E sem a gente compreender essas violências, né, que elas estão interligadas, sem a gente olhar mais a fundo isso, fica difícil a gente alcançar a paz, ela fica bastante distante da gente. Porque muitas vezes reagir com violência, até para um tipo de cuidado para a pessoa ter clareza que eu não estou querendo ir por aquele caminho e dar um basta naquela situação, é uma coisa temporária. É uma coisa que não dura muito, ela chega a ser efêmera. Pois se eu tento apagar uma violência, se eu tento apagar um incêndio, por exemplo, sem lidar com a causa de onde aquilo está acontecendo, isso não dura muito tempo. E a violência vai continuar acontecendo, ela vai continuar se perpetuando, porque vivemos num modelo de sociedade cuja violência ela é estruturada. E ela vai arrumar novas formas de se manifestar. Eu poderia falar de violências estruturadas, machismo, por exemplo, é um dos braços dessa violência, o machismo estrutural. O racismo estrutural é outra forma de violência. O classismo estrutural é outra forma de violência. Eu poderia falar de especismo, que é a violência contra animais, exploração de animais, também é uma outra forma de violência. A violência como um todo ela está impregnada de uma forma que ela vai passando de geração para geração e nós vamos perpetuando sem entender que aquilo é violência. E muitas vezes a gente chama aquilo de normal. Mas isso é normal, Fabrício. Eu sempre fiz assim, ele sempre fez assim, meu esposo sempre me tratou dessa forma, então é o jeito dele. Quando ele bebe, ele fica desse jeito, por exemplo. Quando ele chega do serviço, aconteceu alguma coisa, é a maneira que ele lida, mas ele é um bom pai. Ele traz dinheiro para casa, por exemplo. Então a gente vai perpetuando a violência sem notar, muitas vezes, as microviolências que estão envolvidas naquele momento. Justamente por conta da estrutura dessa violência. A gente não vai numa escola, por exemplo, e aprende capítulo 1, violência X e como aplicá-la. Isso vai aparecendo no dia a dia. Nossos pais reproduzem isso sem perceber, nossos avós, bisavós e assim por diante. Mas talvez a não violência, que é uma proposta que vai num caminho diferente, pode ser um caminho para essa paz. Quando eu estou falando de violência, eu tô aqui por hipótese colocando que a violência é um paradigma e nós talvez possamos mudar esse paradigma da violência para um paradigma da não violência. O Mahatma Gandhi, ele tinha uma frase que é bastante conhecida, atribuída a ele, de fato, é dele, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas muitas vezes a gente quer ver a mudança do outro e não a nossa mudança naquele processo. A gente quer ver que o outro nos cuide, mas a gente esquece de voltar a ideia para o nosso autocuidado, que talvez o nosso autocuidado naquele momento é esperar que o outro faça algo para a gente. Quando, no fundo, se trata da mudança que a gente quer ver. Eu estou partindo também de uma ideia que a não violência não é ignorar a existência da violência, mas é tentar olhar que, naturalmente, nós somos seres bondosos. Não aqui estou falando de ser bonzinho, de ser inocente na situação, mas de que bondade, compaixão, empatia, amor, seja algo que faz parte da nossa natureza, mas falta muitas vezes espaço para a gente dar vazão a isso, espaço para dar vazão com o outro, espaço para dar vazão com a gente também. Já que todo esse processo é algo atávico, é algo que faz parte da gente. E no nosso próprio modelo de construção social que nós temos na nossa sociedade, acaba levando para esse caminho de violência. Mas se a gente não fizer um primeiro passo e tentar essa mudança que a gente quer ver, talvez essa mudança que eu quero em mim, esperando do outro, talvez ela não aconteça. Ou aconteça de uma forma que fique bom para outra pessoa. Essa mudança, muitas vezes a gente está esperando que ela seja de fora para dentro. Quando no fundo, essa mudança, ela quando no fundo essa mudança ela está relacionada com a expectativa que eu estou querendo colocar no outro. Mas se eu fizer essa mudança de cuidado, de busca, de tentar melhorar como eu estou, de eu tentar melhorar como está a minha se eu tentar mudar a minha comunicação, melhorar como eu estou tentando lidar com as outras situações, com as situações da vida, talvez eu consiga alcançar mais rapidamente aquilo. Uma das maneiras de lidar com as violências é por meio da comunicação. É por meio de eu tentar dialogar, de eu tentar conversar, de eu tentar criar espaços onde eu consiga conversar com essa pessoa e tentar, assim, chegar no ponto que eu estou querendo. Porque eu acho que eu estou com... Vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim, Fabrício, estou conseguindo te ouvir. Tá normal. Tá. Enfim, porque se o mundo que a gente está querendo viver, né, seria um mundo que depende da nossa mudança e do nosso movimento de postura, porque o que a gente faz com o mundo hoje é violência, brigas, conflitos, sempre algo nesse sentido, mas se eu fizer o foco no meu autocuidado, talvez assim eu consiga fazer um pouco a diferença no que eu quero ver na prática do meu dia a dia. Bem, eu acho que eu posso avançar um pouco aqui com vocês para falar a respeito de compaixão. Porque, assim, aquilo que nos afasta do nosso estado natural de compaixão é basicamente a gente tentar identificar que tipo de violência que a gente está colocando no nosso dia a dia. Porque muitas vezes eu estou cobrando que a outra pessoa seja uma pessoa que cuida, que demonstra afeto, mas quando eu faço um movimento de demonstrar compaixão, de identificar em mim alguma coisa que eu estou tendo esse comportamento violento e fazer essa mudança em mim mesmo, eu consigo naturalmente, talvez, trazer essa outra pessoa para perto de mim, ou descobrir que talvez essa pessoa não seja aquela pessoa que eu estou querendo construir algo. E isso é uma coisa que faz sentido a gente tentar checar, tentar buscar, tentar procurar. E quando eu não vou nesse caminho natural da nossa compaixão, da nossa empatia, da nossa autenticidade, eu estou caminhando para um tipo de comunicação que eu vou estar chamando de uma comunicação alienante da nossa vida. Aquela comunicação que falta sentido, que falta propósito, que nossa vida às vezes perde o tesão pelo viver, que a gente entra num estado de tédio, muitas vezes, e a gente acaba ficando preso no mundo de ideias sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, a gente está falando de entrar no mundo de julgamentos, de muitas vezes de linguagens que são ricas em tratar a pessoa como objetos, em tratar as pessoas como algo que vai nos servir, mas eu sem pensar numa troca, numa relação junto com essa pessoa. Então, quando eu penso num tipo de diálogo que vai nutrir as relações, eu preciso pensar num tipo de diálogo que considera o outro com o que faz sentido para ele, com o que faz sentido para mim naquele momento. E quando a gente usa tal linguagem, a gente pensa em termos de comunicação sempre no que está errado naquele momento. A gente acaba esquecendo de pensar muitas vezes em se concentrar no que é bom no outro. A gente acaba se concentrando em classificar as pessoas, em julgar, em rotular, em deixar as pessoas, às vezes, numa situação que nós não gostaríamos de parar. E aí eu estou falando de julgamentos que são moralizadores. Eu estou falando de um tipo de julgamento que a gente vê como cunho moral cada uma dessas situações. Culpa, insulto, depreciação, enfim, comparação, que são todas formas de julgar essas pessoas. E, por exemplo, eu trato aquela pessoa com que eu convivo e falo assim, poxa, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa faz tudo errado. Ou eu me culpo, por exemplo, e coloco no processo algo como eu não dou conta, é sempre a minha culpa, graças a mim todo mundo aqui perdeu, ou algo desse tipo. Eu sempre vou entrar num tipo de julgamento que acaba não cuidando de mim, não cuida do outro, não cuida de ninguém. Então, em resumo, eu estou trazendo que, naturalmente, nós temos essa compaixão, empatia, e nós não temos espaço para colocá-la em prática, muitas vezes. Muitas vezes a gente aprendeu no seio da nossa família, ou das pessoas que nos criaram, ou na escola, ou na igreja, ou no trabalho, e construímos um tipo de caminho que nos violenta e violenta outras pessoas. A gente não se cuida e não cuida do outro. E a gente vai esquecendo de falar esse sim que a gente está querendo tanto para fazer a nossa vida acontecer. A gente vai fazendo muitas vezes o sim para o outro e o não para a gente. Eu gostaria aqui de deixar duas perguntas reflexivas aqui para vocês. Aí depois, se a gente quiserem, me pergunte ao final. Eu acho bastante interessante para refletir sobre essa questão que eu estou trazendo. A primeira é, o que acontece que nos desliga da nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportar de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas? E o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à nossa natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas?
Estou chamando a atenção aqui porque talvez ao longo da vida de vocês, ou talvez vocês mesmos, tenham notado que, de alguma forma, algumas pessoas vão por um caminho que exploram mais outras. Outras, de alguma forma, mesmo sofrendo, estão lá apoiando e ajudando. E às vezes a gente encontra isso dentro de casa. Muitas vezes aquela comparação de que, você tem aquele filho bom, aquele filho ruim, por exemplo, e o filho bom ajuda, apoia, cuida, e o outro só pensa em fazer coisa errada. Por que será que algumas pessoas vão por um caminho ou vão por outro? Então, eu vou bater na tecla aqui com vocês que o nosso modelo de sociedade acaba apoiando que a gente tenha um modelo de criação e de construção social que nos leva a ser mais violentos. Mas algumas pessoas, de alguma forma, permanecem ligadas a essa natureza. Talvez pelo convívio familiar, talvez pelo trabalho, ou as coisas que foi encontrando ao longo da vida. Algumas pesquisas vão bater na questão genética, por exemplo, mas eu vou bater aqui na questão de como a gente constrói a vida que a gente está querendo a partir daquilo que a gente recebe e tem de apoio ao longo da nossa vida. Aqui eu vou falar um pouco sobre Fundação Alicerce e diálogos possíveis. Eu quero chamar a atenção aqui que é importante, todo momento que a gente for dialogar, conversar, nutrir relações, a gente ter uma base muito forte para estar fazendo isso. A gente ter um espaço onde a gente consiga dialogar e criar e fortalecer esse espaço. Porque, assim, naturalmente, nós gostamos de receber e de dar e receber mais com passividade, ou seja, ter mais não violência envolvendo isso. Contudo, muita gente não encontra esse espaço para tá dando a vazão, porque poderíamos ter um espaço onde a nossa empatia, a nossa compaixão prevalecesse mais, onde tivéssemos uma linguagem que fosse nesse caminho, pois o nosso jeito de ser, nossa maneira de lidar acaba sempre sendo mais forte querendo isso, mas muita gente não encontra esse espaço para estar fazendo isso. Agora, quando a gente consegue colocar uma linguagem, abordagem, métodos e meios que tragam mais conexão e mudanças reais nas nossas relações, a gente consegue transformar mais esses conflitos. Seria estar falando algo como quando a gente consegue estar numa situação, entregar mais de coração aquilo que a gente quer, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos fortalece, por exemplo, aquilo que fortalece a outra pessoa, isso tanto beneficia a gente, quanto beneficia o outro. Mas muita gente está esperando o movimento do outro para estar fazendo isso. Quando, no caso, se a gente fizer esse movimento, talvez a gente construa melhores relações. Talvez a gente construa uma fundação, um alicerce um pouquinho melhor para a gente estar nutrindo aquilo que a gente quer alcançar na vida. E só para dar um exemplo, eu estou falando de fundação de alicerce, mas eu estou fazendo uma analogia com casa. Não sei se alguém aqui já construiu casa, se já reformou. Posso dizer por experiência que é bastante desgastante fazer isso, mas se a gente não faz uma construção, se a gente não faz o alicerce para durar, a gente vai ter problema ao longo do caminho. Então, alicerce seria basicamente a gente ter um tipo de estrutura que vai suportar todos os materiais que a gente está pensando em colocar naquela casa. Então, por esse motivo, é uma das primeiras etapas com que a gente vai estar fazendo isso na obra, né? A gente vai estar fazendo isso pensando que, poxa, eu quero que dure, eu quero que fique bem, eu quero que não tenha rachaduras, eu quero que não tenha vazamento. Mas o ponto aqui que eu quero colocar é que tipo de obra é essa que estamos fazendo aqui? Eu trouxe o exemplo de casa, mas assim, o que eu estou buscando enquanto obra, né? O que eu estou buscando? O que eu estou buscando para, vamos dizer assim, para minha relação com meu esposo, com a minha esposa? O que eu estou buscando na minha relação de trabalho? O que eu estou buscando na minha relação de amigos? Porque se eu não faço uma construção muito forte, se eu não faço uma construção que permeia, que seja mais efêmera, ela não é durável, ela se perde com o tempo. Aparecem mais conflitos, vão aparecer anulações no decorrer do caminho. E que tipo de grande edificação é essa que eu quero construir? Será que eu quero construir alguma coisa pensando em terminar junto com essa pessoa, passar minha vida com ela? Será que eu quero construir na minha empresa, por exemplo, alguma coisa
que eu vou ter uma sociedade bacana, né? O que a gente quer sustentar ali? Será que eu quero sustentar diálogo, por exemplo? Será que eu quero sustentar um tipo de convívio que permite eu falar e me expressar e ser transparente com a pessoa? De qual estrutura nós estamos falando ali no final das contas? Eu estou falando aqui de uma fundação com uma parte mais importante de uma construção. Mas, assim, eu estou fazendo a fundação do que exatamente? Eu estou construindo pontes naquele momento onde eu vou levar o diálogo, a conversa, e isso está bastante bacana e tranquilo, ou será que eu estou levantando um muro naquele momento? Quando eu estou levantando um muro, eu estou fechando a possibilidade do diálogo, por exemplo. Será que talvez é porque eu estou querendo mais segurança, estou querendo mais tranquilidade, eu quero afastar aquela pessoa de mim, por exemplo? Ou será que eu estou construindo um muro para chegar numa condição, numa relação um pouco diferente? Então, a fundação ela é o que vai garantir a segurança da obra. Mas se eu construir uma fundação muito forte para um muro e garantir que aquele muro não caia, como será que vai ficar meu diálogo ali na frente? Como será que vai ficar como será que vai ficar naquele momento a minha relação com aquela ou com aquelas pessoas? Então, afinal de contas, o que estamos tentando construir aqui? Muros, pontes, que tipo de diálogo eu estou querendo fazer nesse momento? Qual que é o tipo de fundação? É uma fundação com base em violência? Será que é uma fundação com base na não violência? Quando eu trouxe aquilo inicialmente com relação aos tipos de violência, será que é uma fundação onde eu estou esperando que o outro construa? Ou está esperando que eu construa, a gente vai construir junto? Como que eu estou pensando em fazer isso? Eu estou trazendo isso inicialmente para deixar muito claro que se eu construir alguma coisa que vai num caminho de diálogo, eu vou ter um tipo de resultado. Mas se eu construir alguma coisa que vai num caminho de monólogo, eu vou ter outro resultado. Como que eu vou cuidar de mim, do outro, das pessoas próximas, dependendo da forma como eu faço essa fundação? Diálogo é a tentativa de duas pessoas ali conversarem, chegarem num ponto em comum, mesmo que diferentes. Monólogo é aquela tentativa onde eu estou conversando, o outro está fingindo que está escutando. E depois inverte. Ou não, eu levo para uma outra pessoa e a pessoa vai ficar me escutando. Quando no fundo não se trata de uma escuta, ela está ouvindo ali por educação. Mas isso não cuida, no final das contas, do que pode estar acontecendo. E o que a gente está querendo ali na prática. Temos muito mais em comum com os nossos opositores do que suspeitamos. Muitas vezes, quando eu estou fechando esse muro e essa possibilidade de diálogo, é porque eu não quero conversar com alguém que eu vou chamar de opositor, de adversário, de inimigo. Os nomes podem variar bastante. Talvez a outra pessoa esteja fazendo um movimento parecido nesse processo. Então, estamos os dois levantando muros, mas ninguém ali tentando construir uma ponte. Mas eu vou bater na tecla que a gente tem bastante coisa em comum com essas pessoas. Só que muitas vezes a gente se aprisiona numa tentativa de medo, de apreensão. Aquela pessoa me fez alguma coisa, eu não gostei, eu quero afastar. Hoje, infelizmente, até por conta de questões ideológicas, questões políticas, o aprofundamento que a gente está tendo no país, isso afetando famílias de diversas formas diferentes. A gente está tendo opositores, muitas vezes, dentro de casa, a ponto de você não ter um diálogo e não conseguir fazer nenhum movimento nesse sentido. Porque a gente está achando que essa pessoa é perigosa, a gente não gosta das posturas dela, a gente não gosta da maneira como ela lida com a vida. Mas aí eu faço um convite para, assim, normalmente a gente olha e a gente já sabe tudo que tem de errado no outro, a gente conta isso para muita gente. Mas que tal a gente fazer um movimento diferente de o que essa pessoa tem igual a mim? E tentar encontrar o que há de positivo nisso. Talvez nesse igual a mim eu vou encontrar algumas coisas que eu não goste também. Mas será que essa pessoa está buscando alguma coisa parecida comigo? Será que no fundo ela está buscando o respeito, assim como eu busco o respeito dela ou de outras pessoas? Será que essa pessoa está buscando apoio, está buscando ajuda, está buscando consideração, autonomia, segurança e tantas outras coisas? O que essa pessoa será que ela está buscando nesse momento? O ponto é que muitas vezes a gente constrói muralhas dentro de nós, né? Há muralhas dentro de nós no sentido de a gente não permitir tentar nem entender isso, porque há os muros que nos separam e as separações que nós colocamos. Os muros que nos separam têm muito a ver com o que chegamos na nossa sociedade,
nascemos, está dado algumas coisas e aprendemos que é daquele jeito, os muros estão postos ali. E outros a gente vai construindo para tentar garantir um tipo de segurança no decorrer do caminho. E aí a gente vai desenvolvendo preconceitos, a gente vai desenvolvendo medos, certezas absolutas sobre algumas coisas, e a gente vai colocando muros com base para garantir um tipo de afeto na nossa vida, para a gente não sofrer muito, ou sofrer pouco, por exemplo. E a gente vai colocando esses muros como proteção, mas no fundo a gente vai interrompendo o fluxo da vida. A vida como um todo, ou o fluxo como ela poderia ser. Porque nem tudo é para ser talvez tão confortável. Alguns desconfortos, quando bem trabalhados, nos ajudam a progredir talvez na vida. E se não tiver alguém que talvez pense um pouco diferente, que age um pouco diferente naquele momento, talvez a gente não consiga progredir. Se a gente andar só com pessoas iguais a nós naquele momento, a gente pode até ficar feliz, mas será que a gente chega no tipo de transformação que a gente está querendo? Porque talvez aquela pessoa pudesse nos levar a enxergar uma coisa que nós não estamos enxergando. A nossa capacidade de cooperar frente aos muros. Muitas vezes a gente se fecha muitas vezes para cooperação, mas é ideal a gente tentar não fechar essa cooperação, porque muitas vezes a cooperação é algo que a gente vai trabalhando ao longo do caminho. É muito difícil a gente chegar num ambiente e achar que a gente vai ter toda a cooperação que a gente quer. A gente chega para fazer diferença, para apoiar, para ajudar, mas muitas vezes não. E numa relação afetiva, por exemplo, onde a violência já está não só implícita, mas explícita naquela violência conjugal, muitas vezes a gente cobra um tipo de cooperação. A gente namorava, ficou noivo, casou, a gente identifica que houve diferenças nesse processo e gostaria que fosse como antes. Mas isso depende muito da construção de valores que a gente está fazendo ao longo desse caminho, como a gente está forjando esse diálogo no decorrer do caminho. E, no fundo, o que eu estou tentando trazer é que talvez pudéssemos tentar, no máximo, encontrar consensos mínimos ali. A gente está querendo que seja 100% um diálogo perfeito, mas, às vezes, encontrar consensos mínimos para criar um tipo de visão que leve para um caminho parecido. Porque criar esses consensos mínimos nos permite avançar no diálogo, na conversa, a gente vai se cuidando um pouco mais, a gente ajuda a cuidar um pouco mais do outro. No fundo, hoje, nós vivemos um tipo de relação, né, com muita hostilidade. Nós nos baseamos muitas vezes que a vida é hostil, que a vida está de um jeito que onde eu for andar, onde eu for ver, eu vou ter inimigos. E às vezes isso está dentro de casa. Isso vai gerando a violência verbal, a violência doméstica, de uma maneira como um todo, a violência familiar. Mas muitas vezes eu vou me violentando ao longo desse processo, porque eu não me abro, eu me fecho, né? E eu entendo que precisaríamos retomar um pouco mais esse diálogo, mas aquilo que for possível ser feito. Porque se eu considerar que o universo que a gente vive, que eu vivo, por exemplo, ele é hostil, eu vou andar armado até os dentes o dia todo esperando algum tipo de retaliação. E às vezes eu vou acordar dentro de casa junto com a pessoa que eu gosto, já imaginando que a gente vai brigar de novo, como tem feito todo dia. Mas talvez se eu partir de uma ideia onde a vida pode ser um pouquinho mais amistosa e um pouquinho mais cordial, talvez eu crie espaços seguros de diálogo, de fala, e assim eu consigo me autocuidar um pouquinho, talvez essa pessoa se autocuidar e a gente cuidar do nós no decorrer do processo. Cuidar daquilo que é importante para mim e para aquela pessoa. Então, portanto, a gente não precisa concordar com tudo que a gente está pensando. A gente não precisa ter consenso em tudo, e sim consensos mínimos para a gente tentar, com isso, ter uma vida um pouquinho mais produtiva, um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais gostosa. E na parte de relacionamentos, a compatibilidade ela é uma conquista, ela não é um pré-requisito. A gente vai galgando aos poucos isso, seja no ambiente de trabalho quando a gente chega, seja no relacionamento afetivo. Isso a gente vai fazendo aos pouquinhos, e a gente vai aprimorando, mudando, transformando. Aquela pessoa que a gente conheceu lá atrás, talvez não vai ser a mesma pessoa na frente. Ou eu mesmo não vou ser.
aquela pessoa. Portanto, a gente precisa criar espaços onde a gente não vai ficar rotulando a pessoa, a gente vai tentar criar uma postura onde esse diálogo é possível, onde a gente vai sair da ideia de ficar, como está muito comum hoje, ficar descartando as pessoas. Tem até um nome para isso, que é cancelamento. A gente está no movimento de cancelar as pessoas, ou posso até ir mais longe, o movimento de excluí-las, de vilanizar aquelas pessoas. A pessoa é a vilã da história, quando no fundo nós estamos abdicando a nossa oportunidade de diálogo, de expandir, de crescer, de tentar fazer um pouco diferente a partir do outro. E às vezes são pontos de vistas assim diferentes, mesmo em questões assim complexas, mas se a gente parar para ouvir, talvez a gente resgate aquela possibilidade de diálogo que a gente tinha lá atrás. Pelo menos eu ouvia muito das pessoas antigas, ainda que talvez não tivesse toda essa compaixão e empatia, mas havia esse espaço para a gente dialogar. E se a gente vai aprofundando essa dificuldade de diálogo, a gente vai adoecendo, sofrimento psíquico, como eu comentei, vai aumentando, e nesse processo de aumentar, doenças vão chegando, problemas vão acontecendo ao longo da vida. Então, se a gente buscar enveredar para uma discussão mais diversa, mais instigante, mais enriquecedora, isso vai cuidar de trazer um pouco mais de tranquilidade para a nossa vida. E, no mínimo, a gente vai descobrir se vale a pena estar junto com aquela pessoa. E assim nós vamos tentando aos poucos interpretar um pouco a vida, interpretar aquela pessoa, interpretar o que ela está tentando trazer, para a gente cuidar, no fundo, de derrubar aqueles muros que nos isolam, de construir pontes que nos colocam de novo no caminho das nossas vidas, nossos mundos, das nossas possibilidades. Mas o que será que é preciso fazer, né? Será que eu preciso fazer isso, no final das contas? Eu vou dizer que vale bastante a pena a gente caminhar por um caminho em que empatia, compaixão, autenticidade, o diálogo, é importante a gente estar acrescentando a nossa vida, mas treinar e praticar. Porque muita gente vai vir numa palestra, talvez como essa, ou tantas outras, ou vídeos, pelo YouTube, a gente vê, a gente olha e fala, puxa, que bacana, meu esposo podia fazer isso, minha esposa podia fazer aquilo. Mas muitas vezes nós mesmos não corremos atrás disso. Não olhamos, a gente quer que o outro cuida, mas às vezes o nosso próprio autocuidado, nesse aspecto, a gente não olha. Então é importante a gente fazer o acolhimento, muitas vezes, da nossa confusão mental que a gente está tendo naquele momento, se conectar para estar um pouquinho mais aberto, né? E o desafio não é tentar convencer todo mundo de lá para cá e ouvir que talvez é o nosso jeito, ou criar uma bolha para isso. Mas é tentar pensar diferente, tentar estimular o diálogo, tentar estimular a conversa, mas praticando, buscando, porque quando a gente se cuida nesse sentido, as nossas relações vão mudar bastante no decorrer do caminho. Talvez eu vou escutar de uma maneira bastante diferente algo que aquela pessoa trazia. Talvez eu vou conseguir enxergar de uma forma que eu não conseguia enxergar antes. Talvez eu vou enxergar que a dor que eu estou sentindo, talvez é a dor que aquela pessoa está sentindo e ela está só agindo de uma maneira diferente. Mas eu só consigo fazer isso quando eu começo a me concentrar em mim mesmo. Quando eu começo a chegar no sim que eu estou querendo para a minha vida. E métodos para isso nós temos. Eu poderia falar do diálogo, mas eu poderia falar, por exemplo, de comunicação não violenta, que se trata de um tipo de linguagem que cuida da gente conseguir interagir, da gente conseguir conversar. Eu poderia falar de mediação de conflitos, por exemplo, que às vezes eu não estou conseguindo dialogar ou conversar com alguém, mas se eu tiver alguém neutro naquela história que possa interagir comigo e com a outra pessoa ou com a outra parte, eu posso ter um tipo de apoio que me ajuda a conversar, a dialogar e poder ir um pouco mais por esses caminhos. Os maiores obstáculos para conseguir o que queremos na vida não são as outras partes, pessoas, por mais intratáveis que sejam os adversários, mas sim nós mesmos. Eu acho que esse talvez é o ponto talvez o ponto mais forte do que eu estou tentando trazer, porque é muito comum as pessoas trazerem o quanto o outro fez alguma coisa com a gente, né? É comum a gente tentar responsabilizar, mas talvez nós mesmos poderíamos olhar para essa nossa responsabilização. É comum no processo de tentar derrubar os muros dos nossos convívios,
queremos inicialmente derrubar os muros dos outros, quando não a gente quer derrubar o muro nos outros. Quase até literalmente, dependendo da situação. A gente quer agir de uma forma que a pessoa entenda o que está acontecendo. E acreditamos que os conflitos, ainda que notemos em nós, achamos que precisamos começar pelo outro. Quem antes perceber que se trata de si mesmo vai sair muito mais rápido na frente, porque na hora que eu perceber, mesmo que o outro não perceba, talvez eu consiga dar um fim naquilo lá, ou talvez eu consiga fazer um movimento de pedir ajuda. Se eu estou falando de violência contra a mulher, por exemplo, alguma situação onde ela está passando, se eu conseguir me entender um pouquinho mais o que está acontecendo dentro de mim, talvez eu consiga visualizar o tipo de mudança que eu estou querendo. E talvez esse tipo de mudança eu não consiga sozinho ou sozinha, mas eu consigo fazer um movimento de pedir ajuda. E como que começa essa ideia? Como que eu estou partindo aqui da hipótese de começarmos esse sim com a gente e fazer esse movimento de mudança? Primeiro é tentar se colocar no seu lugar. Antes de oferecer empatia para outra pessoa, que tal um movimento de autoempatia? Um movimento de autocompaixão. Tentar olhar como que eu estou, o que está acontecendo de mim, porque muitas vezes o adversário mais forte e a pessoa mais ferrenha para chegar na mudança que eu estou querendo sou eu mesmo. Eu estou responsabilizando todo mundo, mas se eu fizer a mudança, o que será que pode acontecer? O que será que está acontecendo com que eu não consiga fazer a mudança? E muitas vezes o grande desafio é eu fazer esse movimento dessa mudança. Para isso, é interessante a gente conseguir olhar de fora nós mesmos. É como se a gente está de fora olhando uma situação, mas está de fora de nós mesmos. Tentar fazer aquele movimento e falar, olha, eu vou tentar sair de mim para ver e me observar o que está acontecendo e talvez reenquadrar o meu panorama, tentar reenquadrar o que eu estou observando. É ir como se fosse numa varanda, por exemplo, observar a si mesmo, estando num outro cômodo na sala. É tentar, dentro das possibilidades, se mantendo presente, com presença. Muita gente está voltando para o passado, lembrando os problemas que aconteceram, e a gente está lembrando de 10 anos, 20 anos, coisas que não foram conversadas, que gostaríamos de ter trocado uma ideia, de conversar, de estar juntos nisso, de tentar resolver juntos, ou estou pensando no futuro, no que vai acontecer, dos problemas que eu já imagino. Então, minha vida fica no passado e no futuro, mas eu não fico no presente. Eu não fico no presente oferecendo presença para mim, para cuidar daquilo que seja importante. E muitas vezes, quando eu estou passando por esse monte de situação, eu vou ter muita dificuldade de me respeitar ou respeitar a outra pessoa. A pessoa me exclui, eu excluo a pessoa. A pessoa faz algo para mim, eu faço algo para ela, eu revido na mesma moeda. Mas que tal se a gente fizesse um movimento que a pessoa tentou me excluir, mas eu incluo essa pessoa? Talvez eu precise fazer isso algumas vezes. Às vezes até pela situação ser difícil, a pessoa ser desafiadora para eu lidar. Mas se eu fizer esse movimento de incluí-la, de ouvi-la, de respeitá-la, uma, duas, seja lá quantas vezes, talvez ela no futuro faça. Talvez ela vai precisar de um tempo para ver se você não está aprontando alguma com ela. Talvez ela quer se sentir segura e vai ver, e vai aos pouquinhos liberando. É aquele momento que a pessoa vem te contar uma coisa que você não esperava, mas ela te contou. Ela contou uma história pequena, meia torta, do meio do caminho, no final, mas depois ela vai aumentando, porque ela talvez quer se sentir segura em relação a você, em relação a isso. E também a gente saber fazer um movimento de dar e receber. É aquele movimento onde eu ofereço apoio, mas também me abro para receber apoio. Tem muita gente que é boa em oferecer apoio. A pessoa apoia um monte, esquece de si mesma no meio do caminho. E depois reclama que ninguém ajudou, mas ela mesma não deu abertura. Porque muitas vezes essa pessoa fala, não, tá tudo bem, é assim mesmo, não, eu dou conta, fiz só para ajudar porque eu quis, por exemplo. Mas às vezes ela estava precisando de apoio, estava esperando que outra adivinhasse que pelo fato dela ter oferecido apoio, ela também queria. Mas muitas vezes a gente falha na comunicação em tentar oferecer isso. E tem muita gente que é boa em receber e não em oferecer. Depois se sente endividada no decorrer do caminho. Não estou falando de dinheiro, mas de, poxa, eu preciso fazer alguma coisa e vai ficar se cobrando para fazer isso. E muitas vezes não vai dar conta, vai tentar fazer muitas vezes sem conversar com outra pessoa, vai se oferecer aquele tipo de ajuda que talvez não é o tipo de ajuda que outra pessoa precisa. Então a gente não vai cuidando do nosso sim, não vai ajudando que o outro cuide do sim dele. O processo de chegar ao sim com você mesmo é um convite para ser visto como uma jornada circular para o sim interior.
Este interior é um tipo de atitude construtiva, incondicional, de aceitação e respeito de si mesmo. Eu estou falando de um tipo de aceitação que vai olhar com mais amor para si mesmo, um amor incondicional. Sair da ideia do amor condicional que condiciona. Estou falando daquele amor muitas vezes romantizado pelo outro, pela vida, por si mesmo, que a gente vai parar em lugares que muitas vezes não é, e depois a gente não sabe o que é. Mas um amor incondicional, e aceitar que isso faz parte da vida, que frustração faz parte da vida, que algumas situações faz parte da vida, e que às vezes seguir em frente, não está mais naquele relacionamento, não está naquele trabalho, não está numa situação que nos descuida, seja talvez o melhor caminho deixar para lá. E não é um movimento de exclusão, é um movimento de aceitar que talvez esteja num outro momento e precisamos fazer uma outra coisa. Então, sim para si mesmo, colocando no seu lugar, talvez fazer esse primeiro movimento de mim comigo mesmo, de eu olhar com mais alta empatia, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, o que eu estou querendo, o que me cuida nesse momento da minha vida. Um sim para a vida, ou seja, depois de um sim para mim mesmo, sim para aceitar a vida como ela é, mas aceitando como ela é, reenquadrando, tentando ver com menos hostilidade, vendo com a vida de uma forma mais amistosa, vendo com mais compaixão, vendo com mais não violência, com mais empatia, com mais autenticidade, tentar se manter no presente. O que eu estou fazendo agora, nesse momento? O que me cuida fazer já? Com quem que eu converso nesse momento? Eu entendo que eu passei por tudo isso, mas daqui para frente, o que eu estou imaginando fazer? Que tipo de diálogo eu quero nutrir? Que tipo de conversa eu quero ter com as pessoas daqui para frente? E eu sim para os outros, respeitando-os e sabendo dar e receber. Ainda que aconteça várias coisas, tentar respeitar, dentro da possibilidade, pedir respeito também, nutrir uma relação onde eu não excluo ou não cancele as pessoas, mas tentando fazer essa relação com equilíbrio nesse dar e receber. Às vezes eu estou oferecendo demais para a pessoa, ela acostumou que eu só ofereci, aí eu preciso, ela não me oferece. Eu estou esperando esse movimento. E aí eu fico engolindo a seco, muitas vezes, alguma coisa, né? Fico com aquele nó na garganta, esperando o movimento, essa pessoa não faz. Então, a gente precisa fazer um tipo de movimento onde a gente vai construir mais pontes, onde a gente vai construir uma relação que o meu eu e o eu do outro vai estar cuidado. E o nós vai estar no meio do caminho. O nós é aquela tentativa de relação onde eu vou estar nutrindo alguma coisa que cuida de nós dois, de nós três, de um grupo, de uma comunidade. Tá? E para isso a gente precisa fazer alguns tipos de movimento. Disponibilidade para aprender a se comunicar de modo não violento, com energia estável e um equilíbrio emocional. Para isso, ter mais paciência, ter uma escuta mais empática, tentar melhorarmos os nossos argumentos, ou hoje em dia até buscar argumentos, que muita coisa a gente se baseia às vezes por achismo. A gente tentar fazer um movimento onde a gente assuma a nossa vulnerabilidade e falar, eu errei, talvez não deveria ter feito dessa forma, né? Assumir a nossa vergonha, o nosso constrangimento. Pessoas abertas e curiosas que possam tornar o treinamento de compaixão, de conversas mais construtivas, uma prática diária. E assim a gente tentar, junto com essas pessoas, ainda que de uma maneira árdua, que leve um pouco de tempo para estar fazendo muro, fazendo uma construção construtiva onde derrube muros, a gente alavanque essas pontes, a gente faça avançar. Mas também não só fazer com pessoas que a gente gosta, talvez no primeiro momento seja bacana para treinar essa derrubada de muro e a construção dessas pontes, mas com o tempo a gente encarar, conversar com quem pensa diferente da gente. Porque quando a gente faz esse movimento, com o tempo se torna mais fácil dialogar com essas pessoas. E a gente vai, ao mesmo tempo que conversando, se cuidando. A gente vai conseguir, junto com essas pessoas, falar o sim para o que a gente está querendo, e às vezes é um não para essa pessoa. O sim para a nossa vida, o sim para aquilo que a gente está buscando, depende também muito de como a gente conduz esse não com o outro. E não é um não porque a gente quer excluir o outro. É um sim porque eu estou querendo liberdade, que eu estou querendo autonomia, eu estou querendo segurança financeira. E muitas vezes vai chegar esse não de uma maneira que pode ser agressiva para o outro, ele pode se sentir excluído, se ver de uma forma excluída. Mas muitas vezes não se trata disso, mas se trata de fazer um movimento do que cuida, para a gente não deixar avançar um tipo de sofrimento que a gente vai levar para um tipo de dor que lá na frente pode gerar para uma consequência muito pior.
Mas esse movimento ele não é de uma hora para outra. Ele leva tempo. Ele precisa de práticas. Então, é não esperar um sucesso no primeiro momento, no início. Muita gente quer falar, olha, acabei de sair da palestra, fiz um curso, aprendi algo novo, tentei agora 2, 3 vezes com a pessoa que eu mais gosto e saí frustrado, puto da vida, porque eu estava imaginando um resultado bastante diferente. Mas insistir nisso, porque é comum nas primeiras tentativas. Eu posso falar depois de muito tempo, porque não só nas primeiras, mas em muitas outras tentativas, pode ser que isso não aconteça. Mas aprender a conviver, aprender a ficar confortável com o desconforto dessa tentativa de diálogo. Mas os resultados, com o tempo, eles virão, né? E vai se encontrar um tipo de satisfação um pouquinho mais bacana ao longo do processo. Confiar que isso funciona. Confiar que dá certo. É lembrar que conversar, dialogar, chegar ao sim que você está querendo, ele não é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona. Ele leva tempo. Maratona precisa de um tipo de preparação bastante diferente de uma corrida de 100 metros. Ele precisa que seja preparado, né, o terreno para a gente lidar. Seja preparado o alicerce que a gente quer construir. Então, a gente precisa confiar no processo. Confiar que naturalmente aquilo vai acontecer, que a gente vai precisar fazer ajustes, o outro vai fazer ajustes. Eu vou notar, falei, nossa, eu julguei o outro. Ok, talvez na próxima eu tente fazer diferente. O outro me julgou, não gostei, vou cuidar daquilo que ficou ruim dentro de mim para tentar avançar. Mas confiar que vai dar certo, que é possível. E importante a gente ter claro que qual que é a nossa motivação principal numa conversa. Será que eu entro numa conversa para ganhar a conversa? Olha, eu vou numa reunião e eu estou pensando que eu tenho que sair com resultado, mesmo que o outro não tenha resultado. Eu estou pensando numa ideia de ganha e perde, por exemplo, naquele momento. Talvez eu estou pensando numa ideia de levar vantagem sobre o outro, porque se eu não fizer, eu aprendi que na vida o outro é que vai levar vantagem sobre mim. E talvez eu estou indo para um caminho de ganha e perde, quando eu poderia ir num caminho onde todo mundo ganha. E aí eu estou chamando a atenção para uma ideia de um ganha, 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 ou ganha triplo. Eu ganho, essa pessoa ganha, a sociedade ganha. Porque assim eu espalho a maneira como eu estou fazendo, como eu quero para mim, o outro também faz, e assim todo mundo vai ganhando ao longo do processo. Estar preparado emocionalmente também para isso. É importante porque muita gente chega muito ansioso para uma conversa. A gente começa a falar, falar, falar e não para, por exemplo. Ou a gente não fala nada, fica em silêncio lá esperando o outro falar. A gente chega estressado, desconta. A gente chega para falar do assunto, começa a falar de outro, e o outro não está preparado para escutar. E às vezes aquela forma de chegar no diálogo atrapalha. A gente chega com raiva, com medo, preocupado, cheio de julgamento sobre o que me falaram, sobre o que o outro é, por exemplo. Isso acontece na relação afetiva, isso acontece no trabalho, e isso vai adoecendo. E a gente leva esse adoecimento como consequência por esse tipo de diálogo que a gente vai fazer. Então, chegar preparado emocionalmente, tentar chegar mais sereno, mais calmo. E se não chegar, chegar e expressar para a pessoa se vulnerabilizar, falar, poxa, eu estou chegando aqui, corri, fiz uma série de coisas, eu estou bem afobado aqui, nossa, eu estou com uma raiva aqui dentro de mim que eu não sei de onde está vindo, podemos esperar um pouquinho, um tempinho, só para deixar passar, ou pelo menos você ter claro que eu estou assim, não é com você, é algo que está chegando aqui junto comigo. Convidar alguém que pensa tão diferente, como convidar alguém que pensa tão diferente assim para uma conversa? Muitas vezes, né, ainda que eu chegue emocionalmente bem para tá fazendo isso, muitas vezes eu não preparo um local para estar fazendo isso, um ambiente mais favorável para esse diálogo. Muitas vezes eu chego esperando que o outro vai me compreender, como eu já comentei aqui com vocês, mas é tentar experimentar no primeiro momento, ser sincero com a pessoa. Às vezes eu não sei o que eu vou falar para a pessoa, nem sei o que eu estou fazendo ali, mas é chegar e falar, olha, eu quero ter uma conversa muito sincera em que eu possa me expressar sobre o que está acontecendo, mas eu confesso que eu não sei nem por onde começar, que tem tanta coisa dentro de mim aqui borbulhando que, não sei, você topa conversar, mesmo sabendo que é assim que está em mim, não sei se é assim que está em você, pode ser que a pessoa tope ou não, e se ela não topar, no mínimo agradecer, falar, poxa, obrigado pelo seu tempo, vamos tentar em outro momento. Porque talvez a pessoa ainda está tentando checar se você é aquela pessoa de confiança para ter
para ter essa conversa, como que eu vou dizer, para poder para poder ver se vai dar para avançar para uma escuta, para uma coisa que cuide, por exemplo. Tentar escutar atentamente a pessoa sem interromper, isso seria muito importante. Muitas vezes a gente está numa conversa, né, e eu confesso que acho que só esse último mês eu não consegui encontrar nenhuma conversa, seja reunião, ou seja qualquer outro evento, que eu não fui cortado inúmeras vezes. Então, muitas vezes você está tentando expressar e a pessoa está tentando falar, porque é importante, também ela quer trazer, mas muitas vezes ela não espera esse espaço. Então, assim, é esperar, respeitar esse espaço, respeitar esse tempo, porque às vezes não se trata de concordar, se trata de talvez consideração, respeito, incluir aquela pessoa no diálogo, tentar dar uma devolutiva sobre o que você ouviu da outra pessoa. Muitas vezes você ouviu a pessoa falar, e já parte para uma outra conversa, muda o assunto, por exemplo. Aí você está a ouvir, fala, poxa, eu ouvi que você falou sobre X, Y, Z, né? Achei importante, achei interessante, ou não concordo, estava pensando em ser de uma outra forma. Me ajuda a entender mais isso, né? Poxa, fala um pouco mais, né? Ou estava querendo falar algo, vamos voltar depois, porque eu acho importante isso que você tá trazendo, eu não quero me perder aqui. Então, sabe, fazer esse gesto de não interromper, mas se fizer, com gentileza, tentar expressar que realmente é importante naquele momento e ter um motivo, e talvez seja realmente importante, mas é tentar dar essa devolutiva de uma forma que evitarmos que entremos em ruídos, evitarmos que entre em situações cujo diálogo seja interrompido e acabe se tornando um monólogo, por exemplo, em só eu estar falando, falando, falando. E dar essa devolutiva ajuda nesse processo também. E reconhecer e valorizar o seu opositor quando ele fizer algo que faz sentido para você. É muito difícil, incomum no nosso dia a dia, a gente valorizar. Eu já não gosto da pessoa por algum motivo. Então, eu tento cortar a pessoa. Mas se fizer sentido, por que não dar uma devolutiva para essa pessoa? Por que não tentar falar com ela, né? Falar, poxa, normalmente eu discordo muito de você, mas nesse ponto eu concordo, está fazendo sentido, sim. Ou tentar falar direto, olha, fez muito sentido isso para mim, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade no diálogo, eu posso falar aqui de mim muitas vezes, mas fez bastante sentido, gostei, obrigado pela sua fala. Muitas vezes isso favorece com que a gente amplie a nossa possibilidade de melhorar a nossa relação dali para frente com essas pessoas e cuidar mais de nós mesmos também. Tente compreender e validar as necessidades centrais da outra pessoa. Talvez fazendo perguntas, por exemplo, para a pessoa. Olha, você está tentando dizer que o ponto importante central tem a ver com a segurança que você está sentindo falta na nossa relação, por exemplo, uma segurança emocional para poder se expressar, falar e se vulnerabilizar, e é algo assim que tá, esse é o ponto central, né? Ou não, tem a ver com segurança financeira, tem a ver que você está querendo mais liberdade, autonomia para agir, fazer e, sei lá, de alguma forma eu estou tendo controle ou algo do tipo, sabe? É tentar ir nesse caminho para validar o que é importante para o outro e também deixar claro algo nesse sentido para você. Também é importante, antes de responder, respirar. É muito comum, né? Eu acho que eu estou aqui falando também sem respirar, mas no dia a dia, no diálogo, é muito importante a gente respirar, porque quando a gente respira, nutre em nós, oxigena em nós, a ponto da gente conseguir expressar melhor o que a gente está querendo, lembrar. Muita gente esquece alguma coisa, vai para um outro assunto. E lembrar que diálogo não é um jogo de tênis. Né? Jogo de tênis é se dar raquetada, né? De um lado para o outro, né? Com força e tal. Mas diálogo, ele é como se fosse uma cerimônia do chá. E sendo uma cerimônia do chá, ele tem rituais, ele tem tempo. Então, respirar é parte disso, observar o que está acontecendo, escutar a si mesmo, escutar o outro, expressar. Quando a gente vai nesse caminho, a gente cuida de ter conversas que são mais duradouras. E a gente evitar entrar na ideia de ironia, de sarcasmo, de uma linguagem corporal que seja muito mais fechada, e a gente tentar fazer de uma forma que a nossa linguagem esteja mais aberta, mais receptiva, mesmo que eu discorde completamente
da pessoa. Isso não tem problema. Importante também a gente assumir a responsabilidade pelas nossas emoções. É muito comum a gente responsabilizar o outro pela forma como ele trata. A gente responsabiliza que eu estou com raiva por sua causa, por exemplo. Você me deixa sempre triste, por exemplo. E assim por diante. Né? Quando talvez eu poderia falar, olha, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo irritado, eu estou com medo, porque quando você falou tal situação, ou quando se tal situação aconteceu, eu imaginei que fosse alguma coisa comigo, né? Me ajuda a entender o que está acontecendo, né? Ou quando você fez isso ou fez aquilo, eu me senti triste. É lembrar que a primeira situação eu estou responsabilizando o outro pelo que eu sinto, mas na segunda situação eu estou assumindo a responsabilidade pelo que eu estou sentindo. Ficar bem consigo mesmo ao dizer não sei. É muito difícil, e eu noto, né, e fico bem preocupado quando isso acontece, porque hoje estamos no movimento, e principalmente os homens fazem muito isso, de saber toda a situação, quando é bastante desafiador de saber tudo no mundo tão diverso quanto o nosso, com a riqueza de informação e conhecimento que a gente tem. Então, é se sentir confortável para se vulnerabilizar e falar, eu não sei. Eu posso dizer que traz uma leveza muito grande. A gente fala, olha, isso eu não sei, me ajuda a entender, eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Ou a gente sabe até de alguma coisa, mas sabe a partir do nosso acho. Olha, eu tenho algumas ideias, mas gostaria de te ouvir. Eu particularmente não sei, eu não entendo, não pratico, mas tenho interesse em ouvir como que está isso para você. Fazer pausas sábias, por exemplo, para ajudar nessa construção que a gente está querendo desse diálogo para chegar nesse nós. Muitas vezes essas pausas pode ser positiva no momento que a gente está agindo com mais agressividade, por exemplo, ou notando mais agressividade no outro. Talvez até pedir um tempo para tentar corrigir alguma coisa que está notando, ou fazer uma pausa e falar, olha, eu acho que a gente está indo por um caminho que, se continuar assim, a gente vai acabar se anulando, vai acabar brigando, e eu gostaria de construir uma relação aqui que a gente vai ter mais interação, vai ter mais possibilidade de falar, mais possibilidade de conversar. Que tal a gente fazer uma pausa, uns 10 minutos, a gente conversa amanhã, não tem problema, a gente tenta uma outra data, mas eu desconfio que se a gente continuar desse jeito, não vai ser legal. O que você acha? E devolver para a pessoa talvez uma pergunta, quem sabe talvez seja importante dessa forma. Pessoas abertas e genuinamente preocupadas com o outro, que torna as conversas construtivas uma prática diária, tem maiores chances de sucesso nas suas conversas com quem pensa diferente. Quando a gente vai nesse caminho, a gente começa a sair de uma ideia de tornar a nossa vida um cabo de guerra com as pessoas. E começa a pensar em ter muito mais conexões. Então, a gente se nutrir de mais conexões, de pessoas que estão mais abertas, genuinamente preocupadas com o outro. Mas se a gente também tiver com alguém que pensa diferente, a gente tentar ir por esse caminho, convidar aos poucos essa pessoa, fazer essa travessia juntos, não necessariamente vai ser no mesmo ritmo, mas se a pessoa estiver num ritmo diferente de mim, talvez eu possa fazer um movimento que cuide para ela atravessar com o tempo. Porque quando eu vou fazendo todos esses movimentos que eu estou trazendo até agora para vocês, eu vou me cuidando e vou ajudando com que o outro se cuide. Não dá para fazer um movimento de autocuidado, de um sim para mim e para minha vida, quando eu esqueço do outro ao longo do processo. Quando eu esqueço que eu vivo em comunidade, que eu tenho uma família, que eu tenho um trabalho, e que o meu sim também está relacionado com o tipo de sim que ele quer, que talvez seja diferente do meu, e talvez a gente precise por caminhos bastante diferentes. E para terminar aqui com vocês, eu quero dizer que a saúde emocional das pessoas não está boa e isso torna mais difícil para a sociedade dialogar. A gente está no meio ainda de um isolamento que aparentemente está indo para um final, mas não sabemos. A gente já está com um sofrimento psíquico muito alto há muito tempo. A gente teve um aumento agora, de acordo com a OMS, na período de pandemia, de pelo menos 50% a mais de sofrimento psíquico relatado pelas pessoas. Então, é bastante importante a gente fazer um movimento de um diálogo e de conversa que, primeiramente, nos cuida, mas que quando eu estou olhando esse cuidado, eu estou pensando que o outro também tenha esse cuidado, para pensar na integridade daquela pessoa e da minha pessoa. Porque o ritmo que a gente está, se a gente continuar com mais cancelamentos, mais encerramentos, a gente vai conseguir cada vez mais nos afastarmos do que realmente
importa, que é a tentativa de convivermos bem onde fica bom para todo mundo. Aí eu termino com uma pergunta dizendo que, será que a gente quer construir muros nas nossas relações? Será que a gente quer construir pontes nas nossas relações? O que que eu estou querendo para a minha vida? Se eu estou querendo construir muro, por que que eu estou querendo construir muro? Será que eu estou querendo construir ponte? O que que me leva a pensar em construir pontes? É isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Acho que eu me alonguei um pouco, mas estou tentando aqui mais rápido que eu consigo. Mas é isso. Agradeço a todas as pessoas, abro para perguntas, deixo aqui o meu contato. Quem quiser entrar em contato para conversar, para perguntar, por não se sentir confortável aqui, ou está assistindo o vídeo e quer entrar em contato também, pode estar fazendo. Então, é isso. Muito obrigado e passo para você, Fábia. Fabrício, mais uma vez, uma gratidão imensa pela sua explanação. Hoje, em especial, eu tive a sensação que você estava falando para mim, meu amigo. Tive a sensação que ele estava conversando, você estava falando para mim. Ah, Tereza. Até está até rindo. Até tá até rindo. Porque, Sim. assim, parecia que era a gota que faltava numa situação que vem acontecendo comigo já faz umas 2 semanas. E, de repente, eu fui escutando, daí eu comecei a me coçar e tomar água. Acho que eu tomei uns 2 copos de coca aqui. Aí mexe aqui, mexe ali. Aí você fala assim, não, é isso, é exatamente isso. Então, é assim, não sei como impactou as outras pessoas, mas você sempre é o ativador da mudança interna, com certeza. Que bom, que bom. Agradeço. Eu quero pedir desculpas, né, para todo mundo que está ouvindo, que às vezes eu dei umas travadas. Eu comentei com a Fábia que eu estou no momento de saúde um pouquinho delicado e para ajudar hoje resolveu dar uma acentuada, né? Então deu umas travadas e eu falei, nossa, e agora, né? Por quê, né? Logo na palestra, o dia inteiro para acontecer, mas aconteceu agora. Mas faz parte do... Foi imperceptível, Fabrício. Foi imperceptível, pode ter certeza. Eu gostaria de trazer, eu gostaria de trazer a Tereza Zabala, que é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia, nossa TT, para ouvir um pouco o que ela achou disso, tudo tal. Apesar que a TT é uma fã sua também, mas eu gostaria de saber qual foi o posicionamento dela diante dessa palestra. E nesse momento, meio tempo, para as pessoas terem tempo também de fazerem suas perguntas, ou como o Fabrício mesmo colocou, se quiserem fazer depois, quando ele deixar o contato dele, estejam à vontade também. Ai, que delícia, Fabrício. Que delícia de palestra. Muito obrigada, Fábia. Caí aqui de paraquedas, eu não tinha entendido o convite maravilhoso que a Fábia tinha me feito ontem, né? Porque hoje, somente hoje, o Fabrício me deu essa oportunidade de eu respirar. Eu achei muito interessante quando ele falou isso. E eu também senti, desde o início até o final, gostei muito daquela imagem, eu gosto muito de trabalhar com imagem, que primeiro veio aqueles 2 fortões, depois aqueles que pareciam mais frágeis foram os mais fortes, né? Naquela relação, e eles conseguiram chegar num espaço de paz, numa relação de paz. Eu gosto muito de imagens, reflito muito através de imagens. E hoje a palestra me fez refletir tanto, foi tão bom para mim. Eu dialoguei tanto com o meu interior, principalmente quando ele falou da gente jogar um muro em cima dos outros, né? Que é uma tendência que a mulher tem de jogar um muro sobre os outros. Questões também muito relacionadas ao direito e a mulher advogada, a mulher dentro desse espaço do direito, a mulher sempre com aquela pressão social que a gente sabe que existe sobre a mulher, que a gente sempre tem que ter vitórias e mais vitórias, e essa vitória também é intensamente cobrada dentro da área do direito, a gente também vive muito isso, né? Eu, assim, adorei, me senti completamente inserida dentro de toda essa fala, né? Especialmente me dei a possibilidade de respirar, porque hoje em dia a gente acorda, a gente já entra no banho, a gente não pensa absolutamente nada, a gente já entra embaixo da água, a gente passa o sabonete de qualquer jeito, se enxuga, sai, toma um café, começa a trabalhar, né? E não pensa em absolutamente nada, não dialoga com o seu interior, muito menos dialoga com o outro.
Hoje em dia a gente fala por WhatsApp. Existe muitas vezes, como o Fabrício falou, de bloquear o outro. Hoje em dia a gente nem precisa bloquear. Às vezes a pessoa manda uma mensagem para nós, muitas vezes intencional ou não, a gente demora uma semana, 2, 3, um mês para responder, né? Porque a gente não consegue respirar, porque a gente não consegue dialogar com o seu interior. E aí eu fiz um caminho, quando o Fabrício foi falando, eu vou fazendo meus caminhos, né? Minhas reflexões e meus caminhos, né? Minhas loucuras aqui, porque eu estava preparando quando a Carol falou para mim: Tereza, você vai entrar na palestra? Mas eu nem sabia, eu estou aqui de cabelo para cima, toda desconectada, descabelada, desconcentrada, desarrumada. Já estava fazendo a palestra, né? Eu vou fazer também no dia 26, eu estou usando essa obra aqui, né? E estou usando mais algumas outras coisas, porque né, a Cris é aquela que vai dar o tom dessa palestra, vou fazer somente uma introdução. E aí ela falou, eu fiquei muito lisonjeada, eu dei um tapa aqui na cara, né, passei um batom, dei uma penteada no cabelo, que estava uma coisa linda, e aí vim com muito carinho, assim, com um carinho muito grande estar aqui com vocês. E aí eu, voltando, falando aqui, que eu fiz um caminho, e eu fiz esse caminho de me ver, de dialogar comigo mesmo nesse momento, nesse momento que eu tive, nessa oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês durante esse período de 1 hora. E passei também por a questão da empatia, passei também pela questão da compaixão e cheguei na solidariedade, que é um ponto que me atrai muito, falar de solidariedade. Aí eu sempre tenho um livrinho aqui em mãos, né? Porque livrinho, né, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Esse livro é um livro bem interessante, não tem nada a ver com cunho religioso, né? Apesar de serem religiosos que tratem, que abordem o assunto. E eu acho esse livrinho assim uma coisa assim tão bonita, eu acho que é um ponto que a gente chega quando a gente faz esse traçado, né? O caminho do sim, do autoconhecimento, da empatia, da compaixão, e eu acho que a gente vai chegar aí no ponto da solidariedade. E aí tem algumas coisinhas aqui que eu acho tão interessante, vou só retratar de uma coisinha de 1 minuto para também a gente ter tempo de chegarem às perguntas. A solidariedade não é um sentimento superficial, é a determinação firme e perseverante de empenhar-se pelo bem comum, quer dizer, o bem de todos e de cada um, para que todos sejamos realmente responsáveis por todos. Solidariedade. Ser solidário é vencer a tentação de caminhar sozinho, buscando benefícios próprios e se voltar para o grande benefício de todos, baseando no diálogo e no respeito mútuo a tarefa de plantar sementes solidárias, que germinem dando frutos abundantes de irmandade e respeito. Tudo aquilo que o Fabrício foi falando, o diálogo, o respeito, que a gente só consegue hoje em dia compor esse diálogo e esse respeito a partir do momento que você consegue dialogar consigo mesmo. Porque se você está num momento que você não consegue nem se enxergar, se observar, óbvio que aquilo você vai refletir, né? Você vai refletir a sua falta de autocuidado, que hoje é tão comum, a gente não consegue passar um creme na mão. Não sei se você não consegue passar um creme na mão, Fabi. Né? É a total ausência de autocuidado. Você não consegue passar um creme na mão, você não consegue pentear direito o seu cabelo, você já põe uma roupa de qualquer jeito, você sai que nem uma estabanada para a rua, você volta para casa, né? Fechando todas as portas, desconstruindo todos os muros, porque você não consegue nem praticar um autocuidado, você não consegue dialogar consigo mesmo. E aí também eu achei uma frase aqui, dentro das várias frases que eu nomeei, né? Há algum tempo atrás, que é uma coisa bastante interessante, que eu acho que a gente pode até pensar para um futuro próximo, uma palestra a respeito, Fabrício, Fábia, que é a cultura do encontro, né? Vamos pensar, achei lindo, eu acho que a cultura do encontro, assim, uma coisa muito interessante, e aqui ele trata, né, quem fala da cultura do encontro é o Papa Francisco, ele, antes de ser um religioso, ele é um estudioso, né, por isso todo o meu respeito por essa pessoa, criar uma cultura de pontes, de mão estendida, de buscar junto com pessoas de filosofias diferentes. Esses são pontos de vista respeitáveis, mas diferentes como as pessoas. Né? Então, eu acho que é tão interessante, e eu acho que é um estudo que a gente poderia fazer através de uma reflexão e através de palestras. Acredito que já no próximo semestre poderíamos fazer encontros permaneceu virtual, mas também poderíamos fazer encontros presenciais
E quem sabe, né, a gente pode falar da cultura do encontro, que eu acho que é tão interessante, né? Outra frase aqui que eu acho também bastante interessante. Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a arte de vivermos juntos como irmãos. E é uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? É do Martin Luther King, você falou que você está com a voz travada, né? Isso acontece comigo todo o tempo. Isso é por conta da ansiedade, é por conta da correria do dia a dia, Fabrício. É super comum. Hoje eu já aceito. Eu levei um certo tempo para aceitar essas travas no diálogo, porque eu sempre falei com muita facilidade, me expressei com muita facilidade, mas eu fiz uma reflexão a respeito disso e eu percebo que é a ansiedade do dia a dia que nos imprime, às vezes, essas quebras de fala Sim. e aquilo que a gente está tão acostumado a falar, às vezes se torna tão difícil da gente expressar. Vou encerrar aqui minha fala, porque já chegaram as perguntas, eu já falei demais. Para Não, que era tá uma ótimo. convidada aqui, caiu de paraquedas. Nada, foi ótimo. Olha, já tive várias ideias aqui para Ah, eu falar de cultura do imagino. encontro. Uma mente Não, fértil, incrível. Um dá para cara fazer muita bacana, coisa. meu Deus. É uma Oficinas, por luz, o Fábio é exemplo. uma luz. Sim, sim. E muito obrigado pelas suas palavras, Tereza. Assim, refletem muito do que eu acho que eu trouxe aqui, eu tentei trazer. E, assim, eu trouxe num formato de provocação, porque muitas vezes quando a gente fala de autocuidado, claro, também é autocuidado olhar a saúde por uma outra perspectiva, mas olhar a saúde das conversas, dos diálogos, de como está, e entender que, dentre os muitos autocuidados, mas o autocuidado, como eu vou chegar numa conversa, como eu vou conversar, se eu estou querendo construir alguma coisa de longo prazo e duradoura, por exemplo, uma relação profissional nova junto com uma outra pessoa, por exemplo, eu vou construir ponte, eu vou construir um muro em relação àquilo. Eu tento dar esses exemplos, muitas vezes, que facilita até para entender, mas a pessoa, muitas vezes, ela quer que o outro resolva, né? Enquanto mediador, né, fazendo mediações, claro, a pessoa chega e contrata, ela fala assim, olha, Fabrício, fala para o outro o que ele tem que fazer. Eu falo, não sei, né? O que será que tem que fazer? E muitas vezes é aquela pessoa que contratou que precisa fazer a mudança que ela quer ver no mundo e no dia a dia dela, por exemplo. Mas muitas vezes ela não entende isso. E às vezes é checando, é conversando com o outro, é tentando fazer esse movimento de troca, fazer mais encontros saudáveis, mais encontros empáticos, mais trocas nesse sentido. Então, eu quis trazer isso dessa forma no Outubro Rosa para ainda fazer uma referência. Eu tentei trazer muito pouco, né, por não ser da área médica, mas que muita coisa que acontece nos nossos problemas de saúde é porque a gente engole a seco. É o famoso engolir sapo, tá com nó na garganta, ou a gente fica com um grau de arrependimento gigante por ter falado tudo e talvez aquele tudo não era para ser tudo aquilo. Então, quando a gente vai nutrindo relações mais saudáveis, a gente vai ficando melhor também em relação aos cuidados com o nosso corpo. Então, é tentar fazer o autocuidado nesse caminho. Aí a gente chega no sim, para que a gente chegue no sim para a vida, sim que a gente está querendo buscar dentro das nossas relações, que eu não sei qual é de cada um, mas eu sei que muita gente está dizendo não para muita coisa e sofrendo com isso. Enquanto a gente não fala esse sim, a gente continua nesse processo de adoecimento. Mas é isso, eu queria ver se tem mais perguntas, senão também me estendo e começo a falar, né? Eu gosto de falar, a Tereza também, estou vendo que gosta de falar. E a Fábia, se deixar, eu sei que ela também gosta, mas ela está sendo bastante gentil e deixando nós aqui, né, falarmos à vontade. Mas é isso, não sei se tem perguntas, Fábia, ou você quer perguntar alguma coisa? Então, na verdade, Fabrício, eu não identifiquei nenhuma questão, mas eu gostaria, antes de mais nada, para agradecer a minha comissão pelo compartilhamento, os membros e principalmente a Graciana Yamamoto, que está aqui nos assistindo, que fez o vídeo convite, Fabrício, da sua palestra hoje. Agradeço imensamente ela pelo carinho, pela lembrei quem é. dedicação. Ela ia ingressar hoje, mas acredito que tem algum probleminha técnico, mas ela assistiu a palestra inteira. Eu notei ela assistindo a palestra inteira, assim como outros. Então, minha gratidão a ela, aos demais membros da comissão, minha gratidão, TT, pelas suas palavras, minha gratidão, Fabrício, e tem o aspecto que a TT trouxe, e eu já vejo pelo aspecto pessoal, pelo que vamos dizer assim, me tocou. Era a gota que estava faltando para transformar algumas coisas, né?
Como a TT falou, a correria que a gente tem de sair, fazer as coisas, voltar, você não para sentir. Seja o que for, você não para sentir. Você vai atropelando as emoções, os afazeres, e você vai indo. Você sabe o que está te incomodando, mas você vai deixando. Às vezes não é nem um não, é uma coisa que está te incomodando, parece assim tim, 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 uma gotinha, tim, 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 e você vai deixando, a hora que você menos percebe, aquilo transbordou e te afogou. Que é onde você falou que as pessoas pecam porque elas sempre estão caladas e, de repente, elas estouram e falam muito mais do que deveriam. Delas corre o quê? O arrependimento, muros que às vezes se perpetuam por uma vida toda, por pequenos mal-entendidos, por pequenos excessos, seja de você ter engolido muito sapo, né? Os famosos não, se você engole. Ou muitos girinos, né, ao longo da vida, né? E também foi formando aquele espaço, aquelas microviolências pequenininhas. Ou se não, como é muito característico dos espanhóis, da minha pessoa, você explodir. Na explosão, você tem que tomar muito cuidado, porque sem querer você machuca alguém e você pesa na mão. Por quê? Porque você vai levando, aí de repente a hora que estoura, você estoura com tudo. Então, assim, eu achei interessante, é algo assim que devagar a gente vai aprendendo aos poucos. Como você mesmo falou, hoje eu estou menos falante. Não é que eu estou menos falante, é que eu estou praticando uma coisa, meu amigo, que você sabe bem, ensina bastante, chamada escutativa. Eu Né? lembro que você gosta Aprendendo a muito de escutar lembrar, você mais, tá ficando muito boa nisso. a falar menos, porque quando você escuta mais, você aprende muito e aprende mais ainda a se conhecer. Ouvindo o que você falou, ouvindo o que a TT falou, hoje eu tenho um contexto diferente de algo que eu precisava como resposta. Então, gratidão a vocês dois por esse momento. Sim. Eu acredito que cada pessoa aqui foi tocada de alguma forma diferente. Estava até conversando com a Carol em box. Cada um foi tocado por uma forma diferente. São, como é que ela colocou? Pequenos detalhes que a gente deixa passar no dia a dia. Sim. E que você sutilmente provocou, cada um deles. Obrigado. É a tentativa, porque a gente vive num modelo de sociedade que nós não notamos o que fazemos com o outro e o que fazemos com a gente em termos de violência. Eu não aprofundei tanto, né? Tentei só trazer o início, mas falar que muitas vezes a gente age com microviolências, ou as chamadas violências de rodapé. Não sei se já ouviram esse termo. Uhum. Rodapé é aquela parte da casa que ninguém lembra que existe, mas ele está lá. Por exemplo, ele tem uma função na casa. Então, as microviolências são aquelas violências do dia a dia que a gente acha e chama de normal, por exemplo. É aquela violência que eu olho torto para a pessoa, que eu falo alguma coisa e a pessoa fala, não, mas é o jeito da pessoa. E a gente vai reproduzindo isso bem pequenininho. Esses são os micros conflitos que, ao longo do caminho, vai parar numa mediação. Por exemplo, a pessoa nutriu toxicidade demais e não está dando mais conta. Muita gente imagina que vocês devem ter brigado, tacado um móvel, um objeto. Sim, depois de 10 anos. Antes disso, teve uma série de pequenas coisas. Mas a gente, enquanto sociedade, a gente foi criado e ainda reproduz esse modelo de violência como um todo. E a gente não chama aquilo de violência. A gente está anestesiado, eu vou usar esse termo, para dizer que estamos ali passando por tudo, mas naturalizamos aquela situação. E a ideia é tentar passar por uma situação de não violência, onde eu escuto, eu ouço, o outro me escuta e ouve. Não vai diminuir o conflito, vai aumentar o conflito. Mas lembrando que conflitos são bons. Solução. Mas conflito é bom porque são divergências de ideia. Eu tenho uma ideia, a Tereza tem outra e você, Fábio, tem outra. E tá tudo certo. Quem sabe a ideia da Tereza é melhor, naquele momento eu vou crescer com isso. Agora, eu posso falar, eu sou homem, ela é mulher, aí você já sabe o resultado da frase, né? Eu sou homem, ela é mulher, né? Eu tenho que dizer para ela qual que é o lugar dela, por exemplo, nisso, porque eu sei o que é o certo. E aí a gente anula. E assim a gente vai continuando. E a gente não percebe que isso é parte do próprio contexto. Né? E se a gente quer se cuidar, precisamos fazer um movimento de mudar em nós isso, mesmo que o outro não mude. Aí talvez eu mude de pessoas, eu mude de locais e assim por diante.
Mas é isso, também já me estendi aqui, Fábio. Tudo agora, Fabrício, é a mudança interna. Se você mudou internamente ou já começou a mexer algumas coisas na sua estrutura interna, fica mais fácil você trabalhar com as pessoas. Sim, as pessoas que você não quer, elas se afastam, não porque você as excluiu ou elas se excluíram, mas elas entenderam que não tem espaço para ser elas mesmas, xingar, ofender, brigar, invalidar, por exemplo. E, naturalmente, outras vão aparecer para você, porque a mudança que você quer ver está sendo na prática do dia a dia. Então, por exemplo, o tipo de pessoa que eu sou, eu vou atrair um determinado tipo. E estou muito contente com isso, na verdade. As pessoas que eu atraio hoje, por exemplo, salvo exceções, né? As exceções fazem parte, né? O problema é quando é regra na sua vida, aí alguma coisa tem que ser mexida. Mas quando são exceções, ok, eu ouço, eu converso, eu falo, você quer trocar uma ideia, quer conversar, eu falo, olha, mas eu acho que a gente está em um caminho muito diferente, né? Vamos manter uma relação assim, de proximidade, mas vamos descobrir com o tempo o que dá, né? Eu não estou nem falando de relacionamento afetivo, é trabalho, amizade, coisas espirituais, conversas sobre animais, não importa o assunto. O que importa é ter uma conexão antes da gente ter a ideia de educação. Educação no sentido que as pessoas são educadas para... Não, eu estou sendo educado com ela, mas e consigo mesmo? Será que a gente está sendo educado? Né? Será que eu estou tendo conexão? Aquele movimento que eu olho, a gente está conversando, está fluindo, as horas passou, nem sei porquê, e a gente está gostando. O problema é que a gente está cansado de ouvir e não fala que, olha, no fundo, sério, eu quero ser bem sincero, eu estou bastante entediado com a nossa conversa. Eu gostaria de pensar, a gente não pode ir para um rumo diferente. Eu não sei se está assim para você também. Você está entediado ou está gostando? Como que está para você? É ter esse espaço para falar isso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me cuidando. E estou dando a oportunidade do outro se cuidar. Se a pessoa vai ou não é outra história. Mas eu estou tentando cuidar. Porque senão daqui a pouco eu entro e fico 2 anos no relacionamento afetivo, de trabalho, de amizade, tempo, dinheiro, saúde, vai embora. E assim vai. Isso é verdade. TT? Gratidão, gratidão ao Fabrício, gratidão, Fábia, é imenso, viu? Foi muito bom estar com vocês aqui. A foto saiu linda, né? Vamos tirar outra foto. A Fábia sorriu, até mandei um beijo para a Fábia, que ela saiu maravilhosa na foto. Porque ela viu a foto, ela sorriu. Saiu maravilhosa. Vou tirar uma foto. Vamos tirar uma foto nossa aqui. Sim, Deixa eu aqui todo mundo interromper. sorrindo. Vamos. Ah, com o celular, ok. Por que você tirou o som? A pessoa vai tirar foto, tira o som. Mas é claro, senão sai com aquela cara refletida, sabe uma coisa horrorosa. Ó, tá vendo? Fica melhor, né? Ó. Não, eu acho que ela falou do som. Você mutou o microfone, é isso que Não, você eu tirei falou, o Fábio? som, porque. Sabe que eu tirei o som? Porque eu tô com 2 cachorrinhas aqui no quarto. Aí uma tá tentando comer o papá da outra. Aí é uma rosa e outra corre. Então tá um Ah, barulho tá. aqui. Ah, você só abre para falar e fecha, entendi. É que a gente, eu pensei que você tinha fechado para fazer Eu a foto. fechei por causa disso, porque eu escutei que o meu começou a rosnar. Aí eu falei, vai ficar muito chato. Ah, o meu já teve um aqui que latiu já na porta. E não Eu esquece a escutei, cabeça. achei um barato. Ah, Gente, por gratidão isso que eu imensa. fechei o som, porque eu escutei que uma começou a brigar com a outra. Gratidão imensa, TT. Gratidão imensa, Fabrício, mais uma vez. Você é um grande parceiro da OAB. Um grande Sim. parceiro. Não, eu que agradeço a oportunidade, está sempre aqui vindo para atrapalhar a vida de vocês, né? Só que não, né? Eu acho que eu estou tentando trazer algum tipo de apoio. Mas obrigado pela confiança, né? E conte comigo, né? Nas próximas, se quiser, estou à disposição, a gente vai conversando. Ah, sim. As suas palestras são sempre questionadoras. Sempre. Sim. Gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão, Graciana, mais uma vez pelo vídeo convite. Gratidão, TT, pela sua participação. Foi muito enriquecedora. Gratidão às minhas superpoderosas pelo apoio que deram aqui. Gratidão a São Paulo. Gratidão à diretoria da OAB Campinas, que dá todo esse espaço para nós podermos trazer assuntos diversos, para nós podermos fazer questionamentos importantes para o nosso conhecimento e para o conhecimento do próximo.
E gratidão, acima de tudo, a todos e a todas e a todas que estão assistindo agora e que irão assistir depois o vídeo gravado. Muito obrigada e boa noite. Gratidão.